Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero! Existe o pai muito autoritário. Eu chamo esse pai de pai pitbull. Então, o pai pitbull, ele usa muito da punição. O que é punição, Giovana? Castigo, grito, retaliação, chantagem. Tudo isso é punir a criança. E quando você faz isso, vocês se afastam na relação. E eu queria destacar uma questão aqui quando eu falo de punição. Não necessariamente, às vezes, um pai autoritário, ele não bate, ele não faz agressão física, mas ele faz agressão verbal, ele desmerece a criança, faz a criança se sentir inadequada. E imagina os pais gerarem esse sentimento na criança. Sabe que às vezes ela sente uma dor maior do que a dor de agressão? Então, graças ao avanço da ciência, a gente teve acesso à radiografia, imagens do cérebro. E a gente consegue avaliar os neurotransmissores, as sinapses trabalhando, a gente consegue analisar a área do medo e se viu que, às vezes, a agressão verbal ela dói mais que a física. Então, a ideia é saber que, para algumas situações, a gente precisa ser mais autoritário. Por quê? Por exemplo, nosso filho bate na gente. A gente precisa ser mais firme. Mas a gente não precisa usar de punição em situação nenhuma. Então, tudo que eu estou falando aqui de perfil autoritário, a gente pode botar na balança e agir de outra forma. Uma questão é a punição. A segunda é oferecer pouco afeto, por causa daquele medo de mimar. A primeira infância é fase do apego. Eles precisam de um apego para se sentir seguros. Então, não dar afeto nessa fase, falar que o seu filho não deve gerar dependência, é ser muito autoritário nessa primeira infância. Seu filho precisa de você. O que mais? Se condicionar muito a criança às regras, toda hora vir com um limite, toda hora vir com uma consequência para uma ação, tudo isso é um perfil autoritário. São pais muito assertivos, são pais geralmente que gostam de controle, e eu queria abrir para vocês que eu comecei educando meu filho mais velho assim, né? Eu gosto muito de controlar as coisas, que as coisas saiam conforme eu espero, e aí assim fica mais fácil de você controlar o seu filho, né? Porque ele vai reagir pouco, ele vai fazer exatamente o que você mandar e você vai sentir muito à vontade. Mas se lembre, uma relação para ser saudável precisa estar bom para os dois. Só estava boa para mim, porque ele vivia com medo, se tremendo, ele não se expressava, ele não falava que tinha medo, ele sempre entubava os sentimentos, ele não podia errar. Como é que ele ia não errar numa fase que ele precisa errar e acertar? Então esse perfil, ele massacra a criança, ele massacra a identidade da criança. A criança não consegue ser quem ela é. Ela começa a não se aceitar. Isso ficou muito nítido para mim com o Gabriel. E foi aí que eu tive um choque e fiquei decidida a mudar. Porque eu vi que esse perfil, ele não educa a criança. Pelo contrário, ele vai martelando a dignidade do seu filho aos poucos. Esse é o perfil autoritário. Eu chamo ele de pitbull. Então, o pitbull, ele tá ali, ele precisa quase de uma mordaça, porque senão ele vai atacar quem tá do lado. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Eu sei que tem pitbull que é tranquilo, mas geralmente o pitbull, ele precisa até gastar mais energia. O pai mais autoritário, ele tem mais explosão de sentimento. Esse é o perfil do pai autoritário. Gosta de controle, tem explosão de sentimento. Um outro perfil de parentalidade é o permissivo. Então, o permissivo se enquadra em medo da criança deixar de amar, em medo de traumatizar. Qual o perfil de um pai permissivo? Um pai permissivo, ele não tem muitas regras. Para ele, o que acontecer tá bom. Ele não é muito ligado a regras e limites, até por ele ter medo de traumatizar a criança. E ele deixa as coisas correrem muito soltas. Ele, às vezes, até tenta falar com a criança de uma forma mais assertiva, mas é como se a criança sempre dobrasse esse pai. E esse pai, ele tem, ou mãe, né? Eu tô falando pai para não ficar toda hora falando pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Se eu falar só mãe, os pais reclamam. Esses pais, eles estão sempre em uma negociação com o filho. O filho fala mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Esses pais estão sempre em negociação com essa criança com relação a uma regra. Por exemplo, ai, filho, não me bate. Aí ele faz assim, foi sem querer, né? Esses pais estão sempre repetindo as mesmas coisas. Um pai que é autoritativo, ele não repete várias vezes a mesma coisa. Eu chamo esse perfil de labrador, que é muito amigo da criança. E a gente deve ser muito amigo dos nossos filhos. Eu falo pro Gabriel que ele é meu melhor amigo.
no sentido de que ele pode confiar em mim, mas ele sabe que eu sou autoridade dentro de casa, eu não sou amiguinha dele. Então, se deu 8 horas da noite, está na hora de dormir, eu não sou amiguinha dele para deixar a gente ficar brincando mais, porque eu sei que ele vai querer brincar mais, mas eu sei que ele vai acordar muito cansado, que ele tem escola no dia seguinte. E o perfil permissivo acaba entrando nessa estação de amizade com a criança, o que também é péssimo para a criança. Ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir no comando. E uma criança no comando, ela não tem maturidade para estar no comando, não faz sentido. Então, se você está sendo permissivo, a gente vai chegar em formas de trazer essa balança mais equalizada. Tem o perfil negligente, que o negligente eu chamo de bulldog italiano. Bulldog italiano é aquele cachorro que está sempre cansado, com a língua para fora, está sempre deitado. Por que o negligente é o bulldog italiano? Estou fazendo essas associações, gente. Isso não existe em literatura, pelo amor de Deus. Só para vocês lembrarem do cachorro e lembrarem da característica de cada um que eu estou fazendo aqui. Então, quando acontecer alguma coisa com o filho de vocês, vocês pararem e pensarem: ah, eu sou o bulldog, então eu preciso de mais energia, então eu vou fazer assim, assim, assado. Por enquanto eu tô falando dos perfis, depois eu vou falar, vocês vão fazer assim, assim, assado, tá? Então o bulldog, geralmente, é quando os pais não estão bem. Eles não estão conseguindo se conectar com essa criança, eles estão distantes dessa criança, eles estão muito cansados, vivem exaustos, a demanda já sugou e já exauriu esses pais. Então eles acabam deixando pra lá. Não é que eles deixam de valer regras e limites porque eles são amiguinhos do filho. Não. As regras e limites são negligenciadas porque eles estão muito cansados. Então, por isso, o bulldog. Então, são aqueles pais que mas isso aí a professora ensina na escola, acabam terceirizando a educação. Isso aí, mãe, olha o que ele está fazendo. Olha aqui, pai, o que ele está fazendo. Mas você é o adulto dessa bagaça, isso não deve existir. Delegar para avô, avó, escola, né? A educação é responsabilidade dos pais. Então, quem está se sentindo assim, muitos até estão com quadros de depressão. E é perceber o que não está bem no seu dia a dia. Será que você tem feito algo para você? Você tem feito atividade física? Você está pegando sol? Você está conseguindo se conectar com seu filho, escolher uma brincadeira que vocês dois gostem? Você consegue deixar ele ser participativo, ir no mercado com você e participar da compra? Você precisa sair dessa, por você e pelo seu filho. Você merece ser feliz. Você está vivendo como um zumbi, assim, né? A gente deixa a tela, às vezes, sugar a gente. É celular ou é TV. Todo mundo tem fases assim, tá, gente? Foi o que eu falei. Tem fases que eu sou mais autoritária, tem reações que eu sou mais autoritária, mais permissiva. Tem épocas que eu tô mais cansada com o lançamento, eu tô me sentindo segura. Tô mais para baixo, eu consigo me conectar menos, eu sou um pouco mais negligente. Mas se a gente está se identificando com muita frequência no perfil negligente, é um sinal de alerta para a gente ajustar essa casa. Também tem o perfil relaxado. O que é o perfil relaxado? É de acordo com a emoção dos pais. Esse é um dos piores perfis que tem para criança. Eu vou explicar por quê. O relaxado, eu chamo ele de pincher, porque ele é tipo uma bomba relógio, sabe? Às vezes ele está muito bem, muito dengoso, muito carinhoso, e às vezes se você encostar a mão nele, ele já ladra, mas não morde igual o pitbull morde, né? O pitbull assusta. Porque o relaxado, ele é de acordo com o humor dele. Então, se ele acordou de bom humor, se o chefe tratou ele bem, ele vai ser vai agir bem com o filho, vai conseguir brincar. Agora, se acontece alguma coisinha ali que pega para ele instintivamente, no mesmo instante, se torna extremamente autoritário, agressivo. Isso é muito ruim para o seu filho. Quando você fica oscilando muito. Porque eu vou trazer um exemplo aqui. Quando seu filho, por exemplo, fala que não quer tomar banho porque está brincando, quando você é um pincher, ele não sabe se você vai ser agressivo, se você vai bater nele, ou se você vai falar, tudo bem, filho, toma banho mais tarde. E aquilo fica muito confuso para a criança. A criança fica muito perdida sem saber o que fazer. Então, se você está oscilando muito, se o seu filho não sabe o que esperar de você, então você deixa jantar mais tarde, outras vezes você é pontual às 8, se de vez em quando você deixa o seu filho comer besteira mesmo, de vez em quando é só aquilo by the book, tenta manter uma constância, uma rotina. Não estou dizendo aqui para você ser engessado e cair pro autoritário. Então tem uma festinha durante a semana, tá todo mundo comendo doce, e você não vai deixar seu filho comer para não ficar oscilando muito. Não é isso que eu tô falando. São pais que ao longo do dia
mudam muito o comportamento e a reação. Ou passam 3 dias de um jeito, 3 dias de outro. Se enquadram muito toda hora em autoritário e permissivo, ou autoritário, permissivo e negligente. Seu filho precisa saber o que esperar de você. Porque senão, trazendo um exemplo para a vida adulta, é como se você estivesse numa cidade e você não conhecesse as leis e regras dessa cidade. É assim que seu filho vai começar a se sentir. E imagina, pode ser que um dia você fure o sinal e não aconteça nada. Pode ser que um dia você fure o sinal e tome uma multa de R$1.000. Isso não vai te deixar muito angustiado? E é isso que acontece quando os pais oscilam muito. Na verdade, esse é o perfil da maioria dos pais. Por quê? Porque de vez em quando a gente está extremamente cansado e a gente é extremamente negligente. Às vezes a gente está extremamente frustrado e desconta na criança, a gente precisa admitir, e acaba sendo autoritário. E às vezes a gente se sente culpado por ter sido negligente, autoritário, e a gente acaba sendo permissivo para compensar.